pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração e com o tema hoje, sombras, o seu lado oculto. Pois é, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e talvez você deva estar falando: eu não vou assistir esse vídeo porque primeiro, eu não tenho um lado oculto, eu não tenho sombras em minha vida. Aí eu te faço uma pergunta, será mesmo que você não tem? Ou por sinal, você não quer ficar para assistir esse vídeo todo, porque na verdade você não quer se deparar com as suas sombras, porque na verdade você tem guardado elas aí muito escondidinha dentro do seu interior e tem inclusive muita vergonha daquilo que está aí? Pois é, nós temos muita dificuldade em nos deparar com aquilo que nós, enquanto seres humanos, inclusive reprovamos, mas se encontra ali no nosso interior e constantemente ela tenta aparecer. E eu quero dizer algo importante para você. Quando nós não tratamos as sombras existentes em nossa alma, nós temos sérios problemas, porque eu quero te dizer que ela vai se manifestar de alguma forma. Porque na verdade é uma forma que se tem de buscar uma cura interior. Porque se nós não entendermos como é o processo das sombras, daquilo que está oculto em nosso coração, nós não vamos conseguir verdadeiramente sermos seres autênticos, seres criados para serem a imagem e semelhança do nosso Criador. Vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de 1 João, no capítulo 11, a partir do versículo 6, que diz assim: se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quantas pessoas têm conduzido as suas vidas ainda dizendo que são pessoas cristãs, são pessoas dedicadas ao Senhor, contudo existem trevas em seu interior? E aqui em 1 João o Senhor nos adverte que se nós dizemos que andamos com Ele, mas nós andamos nas trevas, nós na verdade estamos praticando uma mentira e não a verdade. Agora eu quero falar com você a respeito dessas trevas, porque nós precisamos entender, nós precisamos ser confrontados e nós precisamos identificar as trevas que estão em nosso interior, porque elas precisam ser confrontadas em algum momento. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós não buscamos o alinhamento em nosso interior dessas trevas, nós temos sérios problemas. O primeiro e o principal problema, nós não temos como andar na verdade. E eu trouxe para vocês um conceito de um psicólogo e psiquiatra chamado Jung. Jung, ele fala que nós temos um lado negro em nossa personalidade, em que ele chama esse lado negro de sombras. O que seriam essas sombras? Seriam os nossos sentimentos mais primitivos, seriam os nossos desejos reprimidos, seria os nossos egoísmos, seria um eu escondido em nossa alma. E que esse eu, se não for confrontado, se não for conhecido, ele vai conduzindo as nossas vidas. Seria o nosso lado em que nós não gostamos e nós não queremos nos deparar com ele, porque é muito doloroso para a gente ter que se deparar com esse eu oculto. Só que é algo que Jung, ele fala que é extremamente necessário. E o que acontece? Como vai sendo construída essas sombras em nossa alma? Sabe aqueles momentos em que você, quando era criança, ouvia frases como: menino, você não pode sentir essa raiva, você não pode sentir esse desejo, menino, engole esse choro, olha, assim a mamãe não vai gostar. Ou então frases assim: tira essa mão daí que é feio, menino. Então, olha, menina bonita, não faz isso. Isso é muito feio, sabia? Ou então aquela frase: olha, papai não vai se orgulhar de você se você tiver essa atitude. Então, o que a criança vai fazendo? A criança, ela vai jogando todos os seus sentimentos, todos os seus desejos lá para o inconsciente. Por quê?
Porque ela não quer ser censurada, ela não quer ser desaprovada. Então ela entende o seguinte, que para que eu seja aceita, para que eu seja reconhecida e para que eu não sofra, eu vou ter que esconder isso que eu sinto. Porque senão as pessoas vão me reprovar. Então eu vou guardar aquilo e vai jogando tudo aquilo no seu interior e vai ficando lá tudo oculto. E o que acontece? Você vai perdendo a sua espontaneidade, você vai perdendo a sua essência. Porque a questão que nós temos que entender é que nós não fomos ensinados com relação a esses sentimentos, esses desejos. Porque eu preciso aprender a lidar com isso. Só que o que acontece? Acaba-se que jogando tudo isso pro oculto e não se resolve. Só que o que vai acontecer? Essas sombras, elas vão começar a se manifestar. Porque na verdade nós precisamos tratar com relação a essas sombras. Então, como é que essas sombras se manifestam? Por exemplo, através de projeções. Você com certeza já projetou muitos dos seus desejos em outras pessoas. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, você critica pessoas avarentas, aquelas pessoas que a gente chama de pão duro, aquelas pessoas gananciosas. Você vive criticando talvez pessoas assim, só que eu quero que você observe algo interessante. Será que você nunca percebeu que você é alguém que evita gastar muito? Ou então será que você nunca percebeu que você adora deixar com que os outros paguem as contas? Pois é. Você projeta que o outro é ganancioso, que o outro é pão duro. Só que na verdade, você é assim. Só que tá lá, contido, lá no seu oculto, lá na sua sombra. Só que se manifesta. Olha essas suas atitudes de evitar gastos. Será que não fala alguma coisa a respeito de ganância? Ou então você acaba manifestando essas sombras através de comportamentos impulsivos. Sabe? Sabe aquelas pessoas que gostam de comer compulsivamente? Ou então que gostam de gastar dinheiro compulsivamente? Ou então que gostam de manter relações sexuais compulsivamente? Ou com várias mulheres, ou com vários homens? Olha esses comportamentos compulsivos. Esses comportamentos compulsivos quer dizer alguma coisa relacionada às sombras que está aí oculta no seu coração. Ou então você é alguém que constantemente tem angústias, tem medos que você não consegue entender de onde vem, simplesmente surgem. Na verdade, são manifestações das sombras que estão aí no seu coraçãozinho guardado. E que você precisa, que você necessita confrontar. Porque tem uma frase de Jung que eu vou dizer aqui para vocês, que ele diz aqui, ó: ninguém se ilumina, na verdade, imaginando figuras de luz, mas se conscientizando da escuridão. Só que nós temos a mania de achar que eu não quero ver esse meu lado podre. Só que eu quero te dizer que todos nós temos esse lado podre. E o que acontece? Eu necessito confrontar essas sombras no meu interior, por quê? Porque nós precisamos entender e ter consciência dessa parte que nós não nos orgulhamos nem um pouco. Porque a partir do momento que eu tenho consciência dessa parte, que eu não me orgulho, o que eu vou ter a possibilidade de ter? Eu vou ter a possibilidade de ter novas possibilidades de vida. Porque o que Jung diz? Ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que você não tem percepção da sua sombra, o que vai acontecer? Você vai se sujeitar cada vez mais a partir dela. Então, na verdade, você vai se conduzir sim pela sua sombra de uma maneira inconsciente, porque ela vai vir através daquelas manifestações que eu falei ainda há pouco para você. Então, você precisa ter consciência dessas sombras. Existe uma necessidade. Ele diz o seguinte, olha, é necessário o indivíduo passar por um processo de individuação. E o que seria isso? Seria integrar
a parte inconsciente, a sua parte inconsciente, a parte consciente. Agora eu quero trazer algo com relação às escrituras que o Senhor fala a respeito disso. O Senhor, ele fala constantemente que nós precisamos ter um coração inteiro. Olha só, quando ele fala que nós precisamos ter um coração inteiro, íntegro, eu preciso entender que eu preciso ser inteira diante dele. Eu preciso ter consciência de que existem questões internas que eu preciso tratar no meu interior. Eu não tenho que fugir. Eu preciso confrontar para que elas não conduzam mais a minha vida. Porque eu vou precisar o quê? Me arrepender. Mas eu preciso conhecer do que eu preciso me arrepender. Porque dessa forma eu vou conseguir ser uma pessoa íntegra diante de Deus. Porque eu vou ter consciência das sombras no meu interior. Eu não vou ficar jogando mais ela para debaixo do tapete, porque primeiro, eu não sou mais criança. Eu me tornei um adulto. E eu preciso encarar essa realidade, por mais que seja dolorosa. Ou você quer continuar com que essas manifestações da sombra continuem conduzindo a sua vida? Claro, é uma escolha que nós também podemos fazer. Ou é melhor você confrontar essas sombras para que você entenda e consiga, na verdade, caminhar na verdade, que é isso que o Senhor quer. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe para mais pessoas. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não deixe de curtir, tá bom?